Quem para você foi melhor? Gerson ou Renato Abreu? Renato Abreu. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Alô, antenada. Estamos aqui com o nosso querido David Sharp, né, nos canais Paparazzo Rubro Negro e Antenados na Jogada. Você está acompanhando aqui. O pessoal gosta de brincar uma live gravada. Não é uma live gravada, é um vídeo, né, que no canal Paparazzo Rubro Negro vai no modo estreia. E no canal do Antenados na Jogada, eu não sei o que ele vai fazer, mas de qualquer forma, a gente está postando pela manhã. Bom dia também ao meu amigo David Sharp, antenado na jogada. Muita coisa para a gente falar aqui. O Flamengo abandonou o brasileiro, o Flamengo perto de contratar o Wendel, o Flamengo não consegue a contratação do Claudinho, está muito perto da gente poder já falar isso em definitivo, que o Claudinho não vem, até porque marcou aquele golaço, eu já falei sobre isso ontem. E hoje, dia de semifinal, tivemos ontem o Corinthians vencendo por 2-1 o São Paulo, abre uma vantagem mínima, né, contra o São Paulo, e podemos ter uma revanche, né, uma final Flamengo e Corinthians, e tudo depende do Flamengo ter uma boa partida já de estreia, de entrada na semifinal hoje contra o Grêmio lá no Sul. O Flamengo precisa começar com o pé direito esse jogo, um jogo que ele entra sem Gerson, a gente vai falar sobre isso, e qual é a posição do Gerson hoje, né? Muita coisa para a gente falar. O Flamengo aí que continua atrás aí de contratar o Wendel, que é mais um coringa, talvez. O Wendel hoje eu acho que posso dizer que é mais coringa do que o Gerson. O Gerson hoje, no meu entender, a gente vai falar sobre isso, é meia. Então a gente tem muita coisa para falar, né? Então, bom dia, então, meu amigo David Sharp. Bom dia, paparazzo rubro-negro. Opa, e aí, antenado? E aí, paparazzo? Beleza? Aqui é o David Sharp, do canal Antenados da Jogada, a mídia independente mais imparcial do Brasil. E mídia muito amiga do meu querido paparazzo rubro-negro. Seja muito bem-vindo a você. E dos treinadores. Principalmente. Se bem que do Dorival Júnior, esse sim, eu sou, dá para dizer, amigo assim, né? Porque eu tenho um respeito muito grande por ele e vice-versa, né? O Dorival Júnior, o cara sobra demais, cada dia sou mais fã dele. E ontem, cara, de novo, impressionante como o Dorival, cara, ele conseguiu com um time inferior ao Corinthians, ele conseguiu na Neoquímica Arena, na casa do adversário, no primeiro tempo, controlar o jogo, ser superior. O Corinthians que tinha obrigação, assim como foi no ano passado, na Copa do Brasil, na final, o Corinthians tinha obrigação de ir para cima, não conseguiu chutar uma bola no gol praticamente, só o Renato Augusto tirando coelhos da cartola, Dorival Júnior com o time inferior conseguindo fazer quase que milagres lá com o time do São Paulo. Realmente fera demais o Dorival Júnior, mas sejam todos muito bem-vindos, estamos aí com o Paparazzo Rubro-Negro para trocar essa ideia sobre o Flamengo, né? Que hoje é vez do Malvadão e Grêmio, duelo, um Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E a expectativa é de um Flamengo diferente, não é, Papa? Pela questão toda aí de ser uma Copa, de ser uma decisão, de ser um jogo grande. Jogo que eles escolhem, né? Pois é, não vai ser um time apático como a gente viu, como a gente tem visto, né? Eventualmente aí, ainda mais em jogos, digamos assim, menores, menos atrativos, menos interessantes para ele. É isso, Papa. Então, eu acho que o Flamengo hoje consegue pelo menos um empate lá. Eu acho que pode conseguir até uma vitória. Vale lembrar que o Renato Gaúcho está engasgado com o Flamengo, né? Há muito tempo. Teve a vitória de 3-0 no Maracanã recente agora. Já tivemos aí alguns jogos aí importantes, vitórias importantes do Flamengo contra o Grêmio, e ainda aquele 5, né? O Flamengo, ainda por cima, depois ganha o Brasileiro e ganha lá aquele jogo do Gabigol, né? Fazendo a brincadeira lá com os torcedores. O Gabigol é aquele jeito dele irreverente, né? Aquele jeito dele provocador, mas isso é Gabigol. Então, eu estou numa expectativa grande que o Flamengo escolha esse jogo hoje, que os jogadores escolham esse jogo hoje, e o Flamengo possa sair com uma vitória, ou na pior das hipóteses, um empate,
que traz a decisão para o Maracanã aí aberta. Bem, eu gostaria de falar sobre aquela questão, para a gente já daqui a pouco falar sobre o provável time e tudo mais, a gente falar sobre a questão do Marcos Braz, né, que você fez uma pergunta para ele na apresentação do Alan, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Vamos escutar aqui, vou colocar aqui para a galera. Vamos escutar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Eu queria pedir para vocês comentarem sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação atípica, não só por ser o Botafogo, mas pela distância de 10 pontos. E ano passado, você mesmo, Marcos, já tinha me dito, todo mundo sabe que o Flamengo optou pelas Copas. Na situação. Agora são 12, né? Estava mais próximo e a distância para o Palmeiras era muito grande. Queria saber o posicionamento de vocês, analisar o momento do Campeonato Brasileiro e o posicionamento do Flamengo a partir de agora, estando nas 3 competições. A gente só tem que ver quando é que eu falei que, ou quando eu dei a entender que a gente iria dar uma preferência para as Copas, né? Se a gente está... mas aí tem que ver as condições lá, setembro, no começo de setembro ou no final de setembro. Enfim, mas isso aí deixa eu responder, senão eu vou perder um pouquinho da concentração. A situação é um pouco diferente, o Flamengo é o segundo colocado, lógico, estamos a 10 pontos atrás, a gente queria estar mais próximo, mas eu acho que tem quantas rodadas são? Não, estamos com 14 rodadas, só estão 24 rodadas, ainda tem muito campeonato, agora é 22. Vai lutar aí até o final, para que a gente possa vir atrás do título. Não foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu reverter 10 pontos, né? Eu, por acaso, eu tive a felicidade e a oportunidade de reverter 2 vezes. Uma foi em 2009, eu era vice-presidente de futebol, o Palmeiras botou 13 pontos. E a outra oportunidade foi em 2020, em que o São Paulo botou 11 pontos. É o que eu gostaria? É evidente que não eu gostaria. Eu queria estar ali junto com o Botafogo ou na frente do Botafogo. Eu queria estar com 10 à frente do Botafogo. Mas não foi possível até o momento. Mas respondendo a tua pergunta, o Flamengo está vivo nas 3 competições e a gente vai atrás das 3 competições. E aí? Dá para ir nas 3 competições? Ou para isso teria que trazer mais essas 2 contratações que eles estão tentando, David? Eu acho que passa primeiro pela questão da postura, né? É uma brincadeira. O cara que é o vice-presidente de futebol do Flamengo fala isso, ainda perguntou, foi em setembro, no começo de setembro, no final de setembro que eu falei isso. O que importa, né? Nesse momento, mais uma... Papa, o Flamengo não lidera uma rodada de brasileiro desde 2020. Na verdade, era 21, mas era o brasileiro de 2020 que foi campeão. Naquela situação ainda perdendo para o São Paulo lá. Ou seja, o Flamengo, cara, com o elenco que tem, com o investimento bilionário que tem, pelo amor de Deus, era obrigação tá ali disputando cabeça a cabeça, se não líder disparado. Cara, o Manchester City. Eu considero o Manchester que o City Flamengo foi campeão da Tríplice Coroa? Eu considero que o Flamengo brigou nos 2 últimos anos, contra o Atlético e contra o Palmeiras até certo ponto, até o momento das Copas. Só que essa questão, o Flamengo tem sido sempre o time que continua, sempre não, mas, por exemplo, 2021, o Flamengo ficou na Libertadores e foi para a final da Libertadores e tinha o Brasileiro e a Copa do Brasil. Ele foi eliminado para o Atlético Paranaense por 3-0, mas também chegou longe. Então, o Flamengo sempre brigando em 3 frentes, cara. Então, em 2021 e 2022. Então, eu entendo que brigou, sim, até certo ponto. Tanto é aquele jogo que, se não me engano, a gente foi contra o Fluminense, que a gente foi muito prejudicado. A arbitragem prejudicou o Flamengo no Brasileiro do ano passado. Até aquele ponto ali, o Flamengo estava bem na competição. Ainda estava brigando. E aí o Flamengo começa a perder pontos ali. E aí, claramente, o Flamengo... É o que você falou, o Flamengo claramente vai para as Copas. Vai para as Copas. Só que, cara, quando acaba as Copas, a gente tem aquele momento ali também que o título já estava resolvido e o Flamengo começa a perder os jogos, mas que nos passaram, inclusive, que não é culpa do Dorival, que o próprio departamento de futebol liberou os caras para noitada, liberou os caras para... Culpa nenhuma do Dorival, ali nenhuma. Do Dorival, e foi demitido não foi renovado também, numa injustiça danada. Mas o que eu posso te falar é isso. Acho que o Flamengo disputou, sim, esses anos aí, mas realmente
o time que o Flamengo tem não liderar em nenhum momento no campeonato de 2022, 2021 e 2022 é inacreditável. Pois é, e o exemplo que eu dei aqui, mas você está falando do time do melhor futebol do mundo, tudo bem, mas assim, o Manchester City na Inglaterra, proporcionalmente, talvez nem seja tão maior do que os outros quanto o Flamengo. Estou falando no momento, financeiramente, estou falando não como clube, mas como o time no momento. Talvez não seja nem tão maior do que os outros, do que o Flamengo é hoje no Brasil, do que o Flamengo é hoje na América do Sul. O Flamengo hoje, com o faturamento absurdo que tem, é muito superior aos outros, inclusive ao próprio Palmeiras. Então, por que o Manchester City pode, que é uma coisa raríssima, mas aconteceu nessa temporada agora que acabou de acabar, ser campeão da Tríplice Coroa Real, né, que nunca aconteceu aqui na América do Sul, pelo menos aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, e o City conseguiu lá, né, com a Copa da Inglaterra, com a Champions League e com a Premier League. Sabe, eu acho que tinha que ter essa cobrança, e o Marcos Braz fala isso, mas ao mesmo tempo não cobra que os jogadores entrem e façam o papelão que fizeram contra o América Mineiro, Papa. Isso aí a gente tem que bater, como fizeram contra o Bragantino, como fizeram em outros jogos, a gente tem que bater sempre nessa tecla, porque é muito cômodo para eles, entendeu? Porque os caras ganham muito dinheiro, os caras ganham em dia, os caras têm uma estrutura do cacete, ganham milhões, e sabe, e fica por isso mesmo, e vai dizer, vai na zona mista para falar aquele mais do mesmo, de que o adversário foi isso, a gente tentou, agora é virar a chave. Pô, como o Vitor Hugo fez, aliás, o Vitor Hugo que entrou não jogando nada, fez o gol, mas não jogou nada, sabe, o moleque novo já tá pegando a postura, talvez, eu nem acho ele tão bom assim não, tá? Já até te falei isso no privado aí, mas tá pegando a postura dos caras lá, e a gente vai falar sobre esse quinteto aí, que é o quinteto de 2019, mas que, cara, o Papa, tem lances de câmera aberta que você vê os 5, se não os 5, pelo menos 3 ou 4, fora completamente do bloco do time quando o Flamengo tá sem a bola. O Flamengo não pode jogar com 3, 4 a menos sem bola. E os caras pareciam desfocados, né? O Vitor Hugo entra no jogo de um jeito inacreditável. O Vitor Hugo, que eu quero trazer até essa informação aqui, que tem aí, eu tinha trazido anteontem, que tinham clubes de fora do Brasil, clubes europeus interessados no Vitor Hugo. Agora o TNT Esporte confirma a nossa informação, não sei se você acompanhou, que eu falei anteontem que o Vitor Hugo interessava a equipes europeias, não tinha ainda a equipe, né? Agora o TNT Esporte traz aqui, tá? Chelsea, Newcastle e Crystal Palace do John Textor estudam situação de Vitor Hugo do Flamengo. Volante de apenas 19 anos, é uma das promessas do meio-campo rubro-negro desde 2022. O clube se junta também aí o Newcastle, né? Se junta aos outros dois, Chelsea e Crystal Palace, buscando aí o Vitor Hugo, né? Também quem trouxe essa informação foi o Ekren Conor, né? Também está trazendo essa informação, que os times da Inglaterra acompanham de perto a situação do atleta, e o Flamengo, óbvio, tem também aí os clubes interessados no Matheus França. Cara, não vai ser nenhuma surpresa se o Flamengo estiver preparando a venda aí tanto do Vitor Hugo quanto do Matheus França, mas você falou uma coisa aí, cara, que eu queria te perguntar. Para a gente já começar a entrar no jogo de hoje, né, e depois a gente voltar no mercado da bola, será que a suspensão do Gerson para esse jogo de hoje é tão ruim assim? Porque o Gerson também parece que não se encontrou ainda, não está conseguindo se encontrar nesse meio campo do Flamengo ali, principalmente quando não joga o Pulgar. Você já percebeu isso? Quando o Pulgar não joga, o Gerson fica meio sem saber a posição dele. O Gerson hoje, ele, no meu entender, ou ele disputa a posição com a Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. Ele é um meia. O Gerson é um meia. Se o Wendel vier, que eu acho que está perto de vir, né, inclusive o técnico já deu ali uma deixa, como se realmente o Wendel, né, pudesse vir. O Claudinho, a gente sabe que está muito difícil, fez golaço ontem, então mais difícil ainda para ele vir para o Flamengo. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse posicionamento do Gerson. Então, talvez essa suspensão do Gerson abra uma brecha para o Flamengo jogar com o Thiago, se tivesse o Pulgar melhor ainda, mas está se recuperando,
o Thiago Maia, o Alan, ou no caso o Alan, o Thiago Maia, o Alan, o Vitor Hugo, eu prefiro com o Thiago Maia, tá? Eu prefiro o Thiago Maia jogando hoje, mas e aí você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? A não ser que ele venha com Alan, Thiago Maia, Vitor Hugo e Arrascaeta, Bruno, Acho que Bruno, não. Henrique, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que ele vem com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, correto? Ou o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo está disponível aí. Ou o Luiz Araújo, né? Ou o Luiz Araújo. Então a gente tem aí essas possibilidades, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse meio-campo do Flamengo. Olha, quando eu falava naquela época, 2019, naquele time mágico, momento glorioso, master do Flamengo, que o Gerson, não estou falando que o Gerson é ruim, mas nunca falei isso, mas que o Gerson é super valorizado, muita gente me cornetou muito, assim, que não sei o quê. Quando eu falei em 2021, que o Andreas Pereira é mais jogador do que o Gerson, quase me apedrejaram. Hoje muitos concordam. Não, realmente, o Andreas Pereira é mais jogador do que o Gerson, não sei o quê. Deu azar lá naquele negócio lá da final da Libertadores. Mas, cara, o Papa, você falou do Gerson ser meia e entrar na vaga do Everton Ribeiro ou da Arrascaeta. O Gerson não é produtivo como os dois. Mesmo o Everton Ribeiro com a idade que tem, é mais produtivo. Você viu o Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras lá? Ele entrou, acabou com o jogo. Inclusive fez a jogada do gol praticamente individual que cruzou para a Arrascaeta. E o pênalti em cima dele. Pois é. Cara, o Gerson não tem esses lances de protagonismo. Muito difícil. Eventualmente, assim, você vai pegar um lance dele com o São Paulo no início lá contra o Internacional, que ele fez aquele golaço, que ele jogou muito bem. Realmente, mas assim, é muito raro. É muito raro. E o Gerson não tem a pressão de um volante marcador. E não dá aquela dinâmica tão rápida assim pro jogo. Então, qual é a função do Gerson? Sinceramente, eu fico pensando, qual é a função do Gerson? Porque, teoricamente, ele foi contratado para suprir a carência do João Gomes. E não tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, o Flamengo não tem um João Gomes ainda no elenco. Não tem. O Alan não é esse jogador e o Wendel também não é esse jogador. Então, aquele jogador que corre pelos outros, corre por 2, corre por 3, o Flamengo não tem mais esse jogador. O Eric Pulgar se posiciona muito bem, mas ainda assim não corre tanto quanto o João Gomes corria. Então, cara, a gente tem que ver isso aí, porque... Talvez com a junção do Pulgar e o Alan, você consiga suprir. Exato. Pegando um pouco de cada um, entendeu? Eu concordo. O meu time titular do Flamengo teria Pulgar e Alan. É isso aí. Então, cara, deixa eu te falar, a gente vai ter que ver como é que vai funcionar daqui para frente. Eu queria falar contigo sobre até pra gente entrar nesse clima hoje do jogo, né, cara? A gente está desde cedo aqui trazendo tudo para vocês. O Kahneman falou sobre essa participação. Que loucura. O Renato Gaúcho está guardando as 7 chaves se o Suárez participa ou não. Uma treta, para mim, isso aí tudo é cinema. O Suárez vai para o jogo. Tá? Para mim, Suárez vai para o jogo. É tudo cinema que eles estão fazendo. E o Kahneman falou também. Mise-en-scène. O Kahneman falou do Flamengo com ar de deboche. Você viu? Viu o que o Kahneman falou? Eles seguem tendo mais dinheiro, risos. Né? Jogo bom de se jogar, bom o Grêmio estar em jogos importantes, vamos fazer o melhor, trataremos de fazer as indicações do treinador e fazer o melhor, mas fez questão de falar, eles seguem tendo mais dinheiro. Rapaz, eu fico impressionado essa necessidade que o Grêmio tem de falar, eu com 200 milhões, eles seguem tendo mais dinheiro. O Kahneman seguindo os passos do Renato Gaúcho, impressionante, rapaz. E agora também falou, é um clássico das equipes que gostam de competições grandes, mas somos o Grêmio. Essa coisa de copeiro é uma brincadeira séria, como temos encarado os desafios, essa maneira de entrega, conquistamos resultados na Bahia, com gols no fim, e não desistimos assim que vamos encarar o Flamengo, acreditamos no nosso potencial, com o apoio da nossa torcida vamos buscar esse objetivo tão desejado. E sobre a questão do Suárez, ele falou o seguinte, o David, olha só, não sei, a cabeça dele, teria que perguntar para ele. O Grêmio está muito bem, somos vice-líderes, estamos em uma semifinal, não importa quem entrar em campo. Já demonstramos isso, o caráter do time. Jogue quem jogar, vamos dar a vida. Depois vemos que campeonato que instância. Temos que dar o máximo, pronto. Tá? Então, o Kahneman, que se colocar, olha só, se a arbitragem for séria,
e tiver de olho vivo no Kahneman, ele faz pênalti todo jogo. Todo jogo o Kahneman faz pênalti. Se a arbitragem não for tendenciosa, É o Klaus, hein? Todo jogo ele faz pênalti? Faz bastante pênalti mesmo. Kahneman é um zagueiro lento, né? O zagueiro que teve o auge lá em 2018, até 19. 19 ele já não estava nem tão no auge assim. Estamos em 2023. E aí, cara, o Carpegiani também alertou o Grêmio sobre a defesa do Flamengo, falando que não passa segurança. Se a do Flamengo não passa, então a do Grêmio, hein? Rapaz, eu vou falar uma coisa. Do lado de lá, né, os caras estão confiantes dessa vez. Mas a verdade, a grande verdade, o David, é que desde 2018, olha só, a última derrota do Flamengo para eles lá no Sul, isso tem sido uma tônica, né? O Flamengo tem tido uma sequência de vitórias e de não ter derrota na casa do Palmeiras, na casa de vários clubes grandes que a gente costumava dar mole, né? Atlético Paranaense. O Flamengo está conseguindo ter uma sequência importante na casa dos rivais, né? E olha só, desde 2018, tá? Quando foi superado por 2-0 pelo Brasileirão, o Flamengo não perde lá. Foram 3 vitórias, 5 vezes que o Flamengo foi lá já depois. Então, 3 vitórias e 2 empates, né? Então, olha só, as partidas foram 1-1, Libertadores 2019, Flamengo 1-0 Brasileirão 2019, Flamengo 4-2 Brasileirão 2020, Flamengo 4-0 Copa do Brasil 2021. Com o Renato. Com o Renato. Flamengo com o Renato. Flamengo com o Renato, meteu 4-0 neles. E 2-2 com o Grêmio Brasileirão 2021. Cara, o Flamengo eliminou o Grêmio da Libertadores 2019 e da Copa do Brasil 2021, né, com goleadas. Então, os caras estão engasgados e desde 2018 não ganham da gente dentro do estádio deles. E aí, a pressão tá grande para eles ganharem o Flamengo, David? Com certeza, né? Com certeza. E essa questão do Suárez vai fazer muita diferença. Se o Suárez jogar, mesmo que não seja 100%, ele que tem até artrose, né, que é o que a gente sabe, o que a gente lê, bom, sente muitas dores. Tem essa questão, né, de ameaçar parar de jogar, mas isso eu acho até que foi um migué para poder ir embora lá para o time do Messi, Inter Miami. Mas se o Suárez jogar e tiver mínimas condições, é outro time do Grêmio, sem comparação, né? Sem ter nem como comparar, sem dúvida. E o Flamengo vai ter que ter muita atenção, porque se a gente pegar esse jogo do Maracanã, esse 3-0, foi um jogo. O Flamengo foi a lá Sampaoli naquele jogo, né? Um time que descacetado na defesa e que vai para cima e foi a famosa briga de rua. Trocação máxima. Tanto que o Flamengo meteu 3, mas também poderia ter tomado uns 3 ou 4. E poderia ter feito mais também. Enfim, mas eu acho até que o Grêmio não vai ter essa postura hoje. Até ensaiou contra o Atlético Mineiro uma postura que deve adotar contra o Flamengo, um pouco mais defensiva, um pouco mais protegida, e teremos um jogo bem diferente. Agora, sem dúvida, é uma pressão muito grande para eles, né? Porque essas duas eliminações, tanto em 2019 quanto em 2021, com o próprio Renato sendo rival, estando no Flamengo, isso aí vai pesar bastante, imagino eu, até porque tem vários jogadores que ainda estão lá, né? É verdade. Passar para a galera aqui, então, que o jogo é às 21h30 na Arena do Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, transmissão da Rede Globo, Sport TV, Premier e Prime Video, tá? Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tem a possibilidade também do Luiz Araújo, mas a formação deve ser essa daí, né? E desfalques: Eric Pulgar, o Davi Luiz, lesionado, não vai jogar, o Gerson suspenso e o Mateuzinho em retorno gradual também. O Eric Pulgar também já está retornando, se Deus quiser, para o jogo de volta no Maracanã. A provável escalação do Grêmio: o Gabriel Grando, o Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Felipe Carvalho e Reinaldo, Bitelo, Suárez, provavelmente, né, não dá para saber, e Cristaldo. Cara, desfalques: o Jeromel, o PP e o Jonathan Robert, lesionados. Vou te falar uma coisa, esse time do Grêmio, cara,
O Flamengo perder para um time desse é brincadeira, o David. O elenco que o Flamengo tem, ser eliminado por um time desse é inacreditável, né? Só É pra um gente time que veio da Série B, né? Pois é, um time que vem da Série B, né? O árbitro é o Rafael Claus, esse é o perigo, olho nele, né? FIFA São Paulo, 2 paulistas na semifinal de lá, Corinthians venceu o primeiro jogo e tem um paulista apitando, né? Entre o time do Sul e do Rio, eles preferem, você sabe qual, né? Assistente 1, Bruno Bosquilha, que também tem um histórico bacana com o Flamengo. O assistente 2, Guilherme Dias Camilo. O VAR, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Esse aí também já aprontou no VAR com o Flamengo. Então, tem aí um combo, né, com 3 de 4 aí que já tiveram seus nomes envolvidos com erros contra o Flamengo. Então é complicado, né, o David Sharp. A arbitragem no Brasil é complicada e está complicada já há um tempo, cada vez mais, né? A gente espera que são os 2 árbitros da Copa do Mundo que estão apitando, né, essas semifinais. No Corinthians e São Paulo foi o Wilton e hoje é o Klaus, né? Em Grêmio e Flamengo. Os 2 árbitros que estiveram na última Copa do Mundo em 2022 lá no Catar. A gente espera que seja uma boa arbitragem, como por acaso, até foi no jogo lá de São Paulo, de Itaquera, né? Foi um jogo sem grandes polêmicas de arbitragem. Tomara Exatamente. Que seja assim também. Então a gente ia falar sobre também a questão de mercado, com relação aí ao Wendel, aos russos, essa dificuldade de negociar com os russos, né, cara? O Flamengo sofre um problema de negociação com o russo é complicada, né, David? É difícil. Ainda mais russo bilionário, né? Essa empresa que é a dona do Zenit, cara, eu tava pesquisando aqui, em 2016 teve um faturamento, Papa, chuta, de quanto? 5 bi? 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. É a maior empresa de gás do mundo, só pra você ter uma noção. A dona do Zenit. Que loucura, que loucura. Em 2016. Como é que negocia com os caras desses? Não, ainda tem uma questão, né? Eles não querem emprestar o Wendel, né? Eles querem vender. Venda. Né? Apesar de problemas lá de indisciplina e tudo mais, eles querem vender o Wendel. Cara, complicado. Mas o meu amigo David, para a gente finalizar, né, no nosso vídeo aí com 28 minutos já, eu quero chamar aqui a chegada, o Gabriel Orfo mandou a chegada do Flamengo ontem à noite, bem tarde, já quase 10 horas da noite, o Flamengo chegando no hotel lá em Porto Alegre, né? Já se preparando para essa partida contra o Grêmio. Vamos ver como é que foi a chegada do Flamengo, para a gente finalizar o nosso vídeo com a chegada do Mengão lá em Porto Alegre. Que agora o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, chegando aqui junto do Gustavo Oliveira, no hotel onde a delegação do Flamengo ficará hospedada para o duelo com a equipe do Grêmio. Começando o desembarque da equipe do Flamengo aqui em Porto Alegre. Diretor executivo de futebol Bruno Spindel, junto do técnico Jorge Sampaoli, passando por aqui. O técnico Jorge Sampaoli já deixa o ônibus e, como sempre, Fabrício Bruno ali junto do Felipe Luiz. O Fabrício Bruno passando por aqui, o Felipe passando para atender os torcedores. Felipe, que é sempre muito solícito. Olha o Alan chegando por aqui, chegou agora no meio do ano no Flamengo. O Vitor Hugo também por aqui. Daí o Felipe Luiz, o goleiro do Matheus Cunha passando logo atrás, junto do Thiago Maia. Thiago Maia passando por aqui. Ali o Everton Cebolinha chegando junto do André. O André Cebolinha, que conhece bem o Sul, jogou no Grêmio. Igor Jesus por aqui, junto do zagueiro Pablo. Cebolinha atendendo os torcedores no Rio Grande do Sul. Cebolinha jogou grande parte da sua carreira no Grêmio. O Bruno Henrique, o BH27, também passa por aqui. O zagueiro Rodrigo Caio, junto do lateral direito Wesley. O Wesley, que assumiu a titularidade na lateral do Mengão. Tá aí o Rodrigo Caio. O supervisor do Flamengo, Gabriel Skinner, por ali. Enquanto isso, o Vitor Hugo e o Felipe Luiz seguem atendendo os torcedores por ali.
sempre muito solícitos. O Guilherme Varela, o lateral direito uruguaio por aqui. De Arrascaeta passando junto do goleiro Santos. Sempre muito saudado, o uruguaio, número 14 da equipe do Mengão. O capitão do Flamengo, Everton Ribeiro. E o Pedro. Pedro Guilherme também por aqui, atendendo os torcedores. Ó o Gabigol. Gabriel Barbosa junto do Ayrton Lucas. Principal nome da equipe do Flamengo, o número 10. Também passando por aqui, o Pedro e o Léo Pereira de fundo. Tá aí o meia Matheus França, o goleiro Agustin Rossi, goleiro argentino, ex-jogador do Boca Juniors. Tá aí o Juan, o Everton Ribeiro passando também ali por trás, o capitão rubro-negro. O Pedro por ali. O Everton ainda atendendo os torcedores. Delegação do Flamengo chegando ao hotel aqui em Porto Alegre. Everton Ribeiro ali muito solícito, atendendo os torcedores. O capitão número 7 da equipe do Flamengo. Show de simpatia, Everton Ribeiro. Eu foto com todo mundo. Tá aí o Everton Ribeiro, ainda solícito. Everton Ribeiro, último jogador do Flamengo a entrar no hotel para o duelo com a equipe do Grêmio. Duelo esse que ocorre amanhã às 9h30 na Arena do Grêmio, válido aí pela Copa do Brasil. Ô David, bom dia, é isso. Logo mais a gente tem aí então essa partida Flamengo e Grêmio, né? Eu vou falar o meu provável placar aqui para me despedir da galera. Mengão 2-1, e você? Eu acho que vai repetir 2019, 1-1. Bom placar, para dar sorte. Pode ser, interessante. E eu acredito muito no título do Flamengo da Copa do Brasil. É isso. Ô, Papa. Opa. Uma singela polêmica aqui para terminar o vídeo, sempre bom, né? Quem para você foi melhor? Gerson ou Renato Abreu? Renato Abreu. Eu também. Renato Abreu. Fecha contigo, né? Renato Abreu foi sinistro, cara. Me chamavam de Gerson, louco quando eu falava Gerson isso. ganhou mais títulos, né? Gerson ganhou títulos importantes. Mas o time que o Gerson jogou também, né? O Renato Abreu era o cara. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Abraço.